Salve, salve nação santista! Blog do Tubarão aí chegando para mais uma resenha pós-jogo depois de Santos 3, Grêmio 3 lá na Arena Grêmio em Porto Alegre. O Santos buscando um resultado aí que estava praticamente perdido, com um jogador a menos. E aí a gente conseguiu 2 gols de pênalti aí, um até com auxílio do VAR. E foi bom, né? Santos voltando aí de uma dificuldade grande emocional aí depois da derrota do sábado. E aí valeu tanto pelo resultado aí de trazer um pontinho de Porto Alegre, quanto para deixar o Renato Gaúcho pé da vida, né? É sempre bom deixar o famoso Renate bem irritado aí e o Peixão tirando 2 pontos do Grêmio aí, que acho que esperava sair com a vitória, especialmente depois que abriram 2 gols de vantagem, né? O Santos recolhendo os cacos aí depois do desastre do Maracanã. E começamos bem o jogo, né? O 1 a 0 logo no início ali numa grande jogada do Luan Pérez. Ele fez uma jogada de um autêntico ponto esquerda ali, levou na linha de fundo, ganhou a dividida do zagueiro e cruzou pro Caio Jorge empurrar pro gol vazio, né? 1 a 0 Santos. Depois o Santos já estava jogando de uma forma mais defensiva, né? Com muitos desfalques, né? Hoje já não tivemos o Lucas Veríssimo, Pituca, foram vendidos. Não tivemos também Marinho e Soteldo machucados, né? E dão uma indicação também, eles não terem jogado hoje, que lá no Maracanã já não estavam nas suas plenas condições físicas. O Marinho a gente viu, né, no começo do jogo lá no Maracanã, ele dividiu uma bola na linha de fundo e já saiu sentindo muito o joelho. É bem provável que ele tenha jogado praticamente a partida inteira aí, baleado, né? O Santos, então, depois de fazer 1 a 0 já jogava ali de forma um pouco mais recuada, tentando jogar nos erros do Grêmio e vinha cumprindo bem essa missão, não estava sofrendo muito na defesa, mas num vacilo ali no meio de campo, o bom meia Jean-Pierre do Grêmio enfiou uma bola nas costas do Pará e num lance até bem duvidoso ali, já na parte final do primeiro tempo, o Grêmio acabou empatando de pênalti, né? O PP entrou nas costas do Pará, dividiu ali com o John. E o árbitro que fez até uma lambança ali que pouca gente percebeu, porque quando ele apitou, ele mostrou a falta do Pará. E deu para perceber que quando ele ouviu o VAR, a indicação foi que o pênalti foi do John. Então ele deu um belo de um migué ali na marcação e falou assim, não, o pênalti foi do John ali que dividiu com o PP. Enfim, pênalti marcado pro Grêmio, o Diego Souza foi lá, bateu, né? Um carrasco tradicional do Peixe, fez 1 a 1 e o Santos foi pro intervalo aí com esse resultado de empate. Voltou pro segundo tempo e aí o Cuca, eu sou assumidamente fica Cuca, depois vamos falar um pouco mais sobre esse tema, mas ele fez uma pequena lambança ali no início do segundo tempo, né? Ele substituiu o Jean Mota, que a gente já falou bastante aqui também, ninguém tem mais paciência com o Jean Mota, acho que nem ele mesmo, nem o juiz, né? O juiz hoje deu uma trombada no Jean Mota, acho que falou assim, meu amigo, não dá pra você, cara. E Cuca substituiu o Jean Mota, colocou o Madison, poderia já ter colocado o Vinícius Balieiro no lugar dele, mas colocou o Madison na lateral, colocou o Pará no meio, e logo com 30 segundos os caras fizeram um 2 ali, com a maior facilidade do mundo, e o Grêmio já abriu vantagem ali com o próprio Jean-Pierre, 2 a 1 e com 7 minutos, mais um gol ali de uma jogada, uma trama bem parecida. Os caras pareciam que estavam fazendo treinamento coletivo ali na intermediária do Santos, entraram tocando, PP dessa vez saiu na cara do John e marcou o terceiro gol do Grêmio. Aí a gente achava que já o jogo estava decidido, né? O Grêmio com 2 gols de vantagem, o Renato Gaúcho fazendo aqueles seus gestos, né? Tic-tac ali do Grêmio. Mas, né, o Santos, como uma fênix, como uma ave fênix, renasceu das cinzas e foi buscar um resultado aí improvável, né? E com 2 pênaltis que, vamos ser sinceros, a gente deu sorte ali, que foram lances muito fortuitos ali, de divididas de cabeça. E graças a essa nova regra, que se o cara tá com o braço esticado ou fora do movimento natural, ou sei lá como os caras, terminologia que eles usam, é marcado pênalti. O Santos já sofreu muito com isso, né? Lucas Veríssimo, né? A gente lembra, se eu não me engano, no clássico contra o Palmeiras, né? Que eles
pulou assim, contra o São Paulo também uma outra vez, acho que o Aguilar, não me recordo aqui. Mas a regra é essa, vale para todos. Dessa vez a gente que foi ter, entre aspas, o beneficiado. Primeiro no lance do Mateuzinho, meia do Grêmio ali, volante. E pênalti, o Arthur Gomes bateu, né? Arthur Gomes também. Arthur Gomes. 1-1. Eu fiz até um comentário do Arthur Gomes, que às vezes ele faz grandes jogadas e na hora de tirar o 10, ele ferra com a jogada completa. Eu acho que se a gente fizesse um DVD do Arthur Gomes, com grandes jogadas que ele faz ali, que ele carrega bem a bola pela ponta e faz alguns dribles, geralmente dá uma rabiscada bonita, só que na hora de finalizar ou dar um passe ou dar uma finalização, ele ferra com a jogada inteira. Então se a gente fizesse um DVD e cortasse ali os últimos 3 segundos da finalização da jogada, acho que daria para vender o Arthur Gomes para o Barcelona. Mas ele foi para a cobrança, converteu 3-2, e aí no finalzinho, já depois que o Sandri já tinha sido expulso, um lance ali de escanteio, se eu não me engano, e mais um pênalti muito parecido, né? A bola dividida ali, o jogador do Grêmio com um movimento antinatural. E aí o juiz dessa vez precisou do VAR, foi lá no VAR, confirmou. Infelizmente é a regra, cara, eu não sei lá, essa regra é meio complicada, mas a regra tá aí, tem que ser seguida e vale para todos. Mais um pênalti, e aí o nosso glorioso Madison Macheca bateu bem, né? Bateu firme no canto oposto do Vanderlei. Ele marcou 3-3, ali já estava com mais de 50 minutos. Teve mais alguns minutinhos ali. E o Santos conseguiu um empate aí muito importante para seguir sonhando com uma vaga na Libertadores do ano que vem, não, desse ano, né? Temporada típica aí. E a gente tem pela frente agora mais 5 partidas. A próxima contra o Atlético Goianiense lá no estádio lá em Goiânia. Depois uma sequência de 3 jogos em casa, Coritiba, Corinthians e Fluminense. E fechamos o campeonato lá contra o Bahia, em Salvador. De repente o Bahia aí, sem aspiração nenhuma, já fora da zona de rebaixamento e nem brigando por Libertadores. Então eu acredito que a gente tenha plenas condições de conseguir essas 5 vitórias aí. Acho que se o Santos conseguir aí 5 vitórias, de repente 4 vitórias e um empate, a gente tem grandes condições aí, grandes chances de ficar com essa última vaga da Libertadores, que será importantíssimo, primeiro pela competição que é a Libertadores e segundo pela questão financeira aí, que o Santos precisa tanto de novas receitas. O título que eu estou dando para esse vídeo de hoje é a base para a reconstrução. O Santos vive um momento aí de transição importantíssimo, com 2 desafios pela frente. O primeiro é terminar esse campeonato aí com, quem sabe, uma vaga na Libertadores. O segundo, já pensar na próxima temporada, que vai ser praticamente colada nessa que está terminando agora. E para isso, uma definição é vital: se o técnico Cuca fica ou se o técnico Cuca sai. Hoje, durante a tarde, pipocaram algumas notícias de que o Cuca já teria comunicado à diretoria que não ficaria. Acho que foi o site da ESPN que deu essa notícia. Porém, na coletiva, o Cuca colocou ali que vou dar a vida aqui nesses últimos jogos e depois a gente senta para conversar. Meu amigo, eu sou fica Cuca assumidamente aqui. Acho que ele merece o crédito por tudo que ele fez nessa temporada em condições adversas, mas a gente não tem tempo, cara, de ficar esperando o cara decidir para logo em seguida começar outra temporada, a gente ser treinador. Eu acho que o Rueda tem que ter uma conversa séria com o Cuca, e se ele tá indeciso, se ele não sabe o que quer da vida, meu amigo, muito obrigado por tudo, mais vida que segue. A gente precisa de um treinador já contratado para pensar na próxima temporada e nos próximos desafios que o Santos terá pela frente, né? O Santos tem um momento de reconstrução aí. A primeira coisa é o treinador. A segunda coisa envolve duas questões. A primeira, se o Santos vai conseguir retirar o transfer ban da FIFA para reforçar o elenco, e quem sai e quem fica, né? A gente ainda não sabe se as saídas do elenco ficarão somente em Pituca e Veríssimo, ou se de repente se fala numa proposta para o Felipe Jonathan, se fala em outros jogadores que eventualmente, o próprio Caio Jorge, que tem
que é novo, vem crescendo muito e teria mercado na Europa. Então o Santos vai precisar remontar esse elenco, e eu acho que por tudo que a gente viu na Libertadores, a gente tem uma base. Se não sair mais ninguém, se de repente aí o Rueda consiga uma composição e consiga manter o Soteldo aí por mais uma temporada, né? Então se a gente começar lá de trás, né, pensando em elenco, na parte de goleiro, a gente está muito bem servido, temos 2 excelentes goleiros, lateral direito também temos Pará e Madison. A zaga é uma posição carente no nosso elenco com a saída do Veríssimo. A gente vai precisar reforçar a zaga, porque a gente só tem o Luan Pérez, fez uma grande partida hoje, mas Laércio não tem condições de ser titular. Luiz Felipe também está muito mal já faz algum tempo. E a gente tem as promessas, os garotos realmente ainda têm potencial e de repente pode vingar, né? Mas a gente vai precisar de algum jogador para suprir a ausência do Veríssimo. Lateral esquerdo, Felipe Jonathan é a única opção de jogador de ofício ali, né? Parece que o Romário, que é um jogador de fraco desempenho aí, tá voltando, mas provavelmente a gente precisa de jogadores para lateral esquerdo, um reserva, meio de campo. É uma posição muito carente do Santos, né? A gente já sabe, saímos com Pituca, a gente não tinha nem jogador titular, tanto é que o Cuca vinha improvisando um atacante como meia, então é uma posição muito carente no elenco. A gente vai precisar de pelo menos, sei lá, 2, 3 bons jogadores aí para a posição de meio de campo, a saída de alguns outros, né? O Jean Mota é o caso que ninguém aguenta mais, ninguém mais tem paciência com ele, precisa sair urgente. E no ataque, a gente vai precisar saber se o Marinho vai ficar, se o Soteldo... Marinho acredito que fique, né? O Soteldo que é a questão mais difícil. Aí nós temos Caio Jorge, nós temos Bruninho. Precisamos dar um refresco para o Arthur Gomes aí, que ele procure outro time, porque realmente não dá mais. Taílson também já teve inúmeras oportunidades aí, precisa talvez ser emprestado, enfim. O Santos vai ter que talvez precise de algum ou outro reforço. Eu acredito que o principal problema é no meio de campo. Então eu acredito que o Rueda já esteja pensando nisso, né? E passa, obviamente, pela permanência ou não do técnico Cuca. Mas a gente tem uma boa base. Se a gente manter esses jogadores que estão aí, com alguns reforços pontuais aí, a gente tem condições de brigar de igual para igual com todos os times aí em qualquer competição. Só fica complicado um pouquinho o Campeonato Brasileiro, porque é uma competição longa, você precisa ter um elenco maior, mas em competições de tiro curto aí, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e a própria Libertadores, se a gente tiver classificado, eu acho que o Santos tem boas condições de voltar a brigar e voltar a sonhar. Quem sabe aí tá em mais uma final de Libertadores. Sei que hoje foi difícil, né, pra gente se remontar aí, voltar a assistir o Santos. Eu vi muita gente falando aí que não tá com tesão de ver o jogo, outros nem queriam ver, né? Mas, cara, o problema não é cair, né? A gente cair faz parte, a gente tem que levantar. Então, já passamos por outros momentos difíceis aí. Eu sempre falo aqui, eu sou da geração menino da fila, então já passei por momentos muito piores, cara. Vocês não sabem, pra garotada mais nova aí, o que era você assistir o Santos e ter a esperança de, quem sabe, ver o seu time ser campeão, né? A gente ganhava a clássica e comemorava como se fosse título. Então, não vai ser o último momento difícil que a gente vai viver, vamos viver outros, mas o importante é a gente não abandonar. Quem puder ser sócio, seja sócio. Quem puder comprar o produto oficial do clube, que compre. E a gente, quando puder voltar ao estádio, voltar a frequentar a Vila Belmiro e dar força para o time. É assim que a gente vai fazer um Santos forte e permanecer com o Santos sempre brigando por título. Legal? Quem ainda não se inscreveu no canal aí, dá uma moral pro Tubarão, se inscreve aí, ative as notificações, dê o seu like no vídeo, comente aí, se não concorda, manda aí seu comentário, se concorda também pode mandar, fica à vontade, que a gente debate aqui e troca uma ideia. Valeu? Vamos com tudo nessas últimas 5 partidas do Brasileirão. Cuca, ou você faz, ou você sai da moita, meu amigo, porque a gente precisa decidir a nossa vida. Os homens passam, o Santos é eterno. Valeu? Santos sempre Santos.